Boa noite. Primeiro, em nome do Fórum Doc, queria agradecer Sofia Pinheiro, produtora do filme Batismo da Alma, dirigido pelo Alberto Álvares, Jorge Bodansky, diretor do filme que a gente acabou de assistir aqui. Quero agradecer a vocês dois pelos filmes, por a gente poder estar exibindo eles aqui no Fórum Doc. Eu acho que estamos todos aqui muito impactados por essa sessão, né? É a segunda vez que eu assisto e a cada revisitação dos dois filmes, assim, eles se impõem com realmente muita força. Então, primeiro eu gostaria de, para a gente entrar nos filmes, queria que vocês contassem um pouco para a gente sobre a gênese desses dois projetos, como eles surgiram, como eles atravessaram a vida de vocês e como foi o processo de construção em conjunto com as comunidades com as quais vocês estavam filmando. Sofia, você quer começar? Boa noite para todo mundo. Estamos aqui. Mais um Fórum Doc. É muito gratificante estar nesse momento, nesse lugar. Agradecer a todo mundo que assistiu o filme, a toda a equipe do Fórum Doc também. E agradecer esses espaços, né, de sonhar que a gente criou junto, com essas eleições, essa prospecção de futuro também, porque eu acho que, de uma certa forma, esses dois filmes falam um pouco sobre isso, assim, né? Bom, o filme do Alberto, eu fiz a produção porque ele é um filme feito de uma maneira muito bonita também, ao longo de um ano passado inteiro, por um projeto do Centro de Trabalho Indigenista, né? No CTI, junto com o Vinícius Toro, Fábio Costa Menezes, que também está aqui, mas está lá fora, e eu. A gente, de certa maneira, fez produção, supervisionou e acompanhou a montagem de um desses 9 projetos que a gente colaborou ao longo do ano passado, durante a pandemia de Covid-19, 2020 e 2021, e com uma temática também do meio ambiente, né, com uma temática que tinha a ver justamente com esses pensamentos das plantas mestras de poder e com essas prospecções, né, essas profecias também de futuridades, outridades e seres não humanos, assim. E esse filme do Alberto, ele foi feito então nesse contexto, né, desse projeto, que vai virar um site, tá quase, enfim, pronto, mas são outros 8 filmes, né? Um do Alberto, que é esse Batismo da Alma, tem no Coletivo Guarani Mbiate Cinema também, tem um do Quaraã, que é um outro cineasta. Esse filme do Alberto foi feito, ele fez tudo, né? Ele foi sozinho também, a gente fez só as articulações internas, assim, então ele filmou, montou, fez tudo, o Fábio finalizou, aí chegou. E aí tem do Alexandre Verá, quem mais me ajuda? Coletivo Guarani de Cinema, Alexandre Verá, Carlos Papai, o Carlos Papai, a Cris Taquá. É isso, são 5. São 5? Acho que tinham 9, enfim, desses 5 filmes, assim, são todos curtas, então era um grande coletivo, né? Uma constelação de filmes, pensando esse momento histórico, que na época, quando o projeto foi desenvolvido pelo CTI, não era esse propósito, né? Mas aconteceu esse terror, enfim, muito também ligado ao fato, né, do antropoceno. E a gente colaborou então dessa maneira, assim. Eu não fui nessa aldeia, né, que o Alberto fez a filmagem, a gente só acompanhou os processos mesmo de longe, assim. Uma pena ele não estar aqui, ele está fazendo um outro trabalho em Santa Catarina com outro pessoal, mas no que eu puder também responder sobre o filme e colaborar também, né, com algumas questões. Eu também sou pesquisadora, atuo no Conselho Indígena já há algum tempo, então estou aqui para a gente conversar. Obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade de mostrar o filme aqui. Só rapidinho, apesar de estar quase 50 anos filmando na Amazônia, eu também não tinha ideia desse problema.
Eu tomei conhecimento disso em 2016, fazendo um filme na Transamazônica. Eu, numa reunião de caciques mundurucus, perto de Itaituba, eu encontrei o Dr. Eric, esse que está no filme, e eu achei estranho o que um médico estava fazendo ali, e ele que me contou, olha, a gente está tendo uma demanda muito grande de cadeira de rodas para crianças, e eu vim pesquisar para saber o que está acontecendo. A gente suspeita que é o mercúrio, e pelas pesquisas que eu estou fazendo, está se constatando que é o mercúrio, sim. E ele que me chamou a atenção, dizendo, olha, os sintomas que a gente está vendo aqui são os mesmos que aconteceram na cidade de Minamata, no Japão, nos anos 50. Então, esse foi o ponto de partida desse filme. A gente acompanhou uma equipe da Fiocruz, acompanhou o Dr. Eric, e também a líder Munduruku, que despontou agora, nesses últimos tempos, que é a Alessandra Munduruku. A gente, naturalmente, foi pego pela pandemia, do meio do processo. Precisava filmar no Japão, não tinha condições de ir para o Japão, mas a gente conseguiu uma equipe pequena no Japão que se engajou nessa história e a gente fez à distância a filmagem do Japão. Por sorte, deu certo. E os japoneses foram muito solidários com o que está acontecendo na Amazônia. Eles também não tinham ideia que esse problema está se repetindo na Amazônia. É um problema muito difícil, muito grave. E eu, às vezes, até fico constrangido. Poxa, a gente traz isso aí e não... Qual é a alternativa, né? Qual é a alternativa do peixe, né? É complicado, porque, digamos que, por um milagre, a gente consiga reter a produção de mercúrio no Brasil, mas tem os países limítrofes da Panamazônica que têm garimpo, às vezes até em situação pior que a do Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Guiana, Venezuela, todos eles jogam mercúrio na água e essa água entra contaminada na bacia amazônica. Então é um problema panamazônico e é um problema que, no meu entender, teria que ser um trabalho político, senão a gente não vai conseguir chegar a nada. Então, passo para a Maia. Vou fazer aqui um breve comentário, vou passar para o Everton também, mas enquanto isso, se vocês quiserem, a gente tem um tempo um pouquinho curto, mais curto do que a gente gostaria para o debate, porque a gente tem uma próxima sessão às 9, que já vai começar um pouco atrasada, ao mesmo tempo a gente gostaria muito de poder estar escutando vocês e as perguntas de vocês. Então, quem tiver pergunta, se já quiser ir levantando a mão, enquanto a gente vai fazendo essa pequena, enfim, né, comentando aqui um pouco, eu queria comentar também, enfim, como vocês sabem, o Jorge tem um trabalho já de muitos anos na Amazônia, mais de 50 anos ele vem se dedicando a realizar diversos filmes, né, em diferentes regiões da Amazônia. Eu acho que o Iracema vai completar em breve 50 anos, né? E o Alberto, ele também vem fazendo um trabalho muito bonito entre os guaranis, de percorrer diferentes aldeias do território guarani, né, dos diferentes guarani, né, Imbiá, Iandevá, Kaiowá, e realizando realmente um trabalho de registro, de construção e de criação cinematográfica em colaboração com essas comunidades. Então, né, acho que são 2 filmes que são realizados dentro de um contexto de pesquisa bastante extensa. Everton, não sei se você gostaria de... Não, acho que, enfim, vou abrir para o público. Se o público não tiver perguntas, eu tenho. Então vamos fazer uma rodada de perguntas. Você levantou a mão. Sim. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, não. Queria fazer um comentário, pode ser? Tá. Meu nome é Marcelo, e assim, eu não queria fazer a pergunta porque... pegar a indignação que a gente sente com isso, né? A gente vê essa coisa acontecendo, aqui no Brasil, né? A gente vê assim, diversas injustiças acontecendo, ataques ao povo acontecendo no Brasil inteiro. Esse é mais um deles, e um muito sério contra os povos que estão aqui historicamente, né? Então, com essa indignação que eu queria comentar, porque, como eu comecei falando, meu nome é Marcelo, eu construo a Unidade Popular pelo Socialismo. É o mais novo partido de esquerda no Brasil, fundado em 2019. A gente teve o candidato a presidente, Leonardo Pérez, e no primeiro turno, né, que inclusive nem foi chamado para os debates, né. Numa eleição para presidente, não convidam um dos candidatos, né. Então, só para ter ideia
de quão limitadas são as eleições. E aí, só dando essa introdução para trazer umas coisas que como foi que o filme trouxe ali, de um indígena que ele coloca assim, que ele acabou entrando no garimpo também porque ele queria o dinheiro, ele queria o bem-estar dele ali. E como que essa necessidade do dinheiro, né, essa necessidade material do dinheiro, essa necessidade do bem-estar ali, como que atrai até quem está sofrendo diretamente com aquilo, né, quem depende diretamente do rio ali, quem depende diretamente dos alimentos, e como que isso atravessa, né, essa necessidade material atravessa diversas coisas da nossa vida. Então, aí eu queria colocar isso, né, e queria, só para não delongar demais também, queria destacar, né, uma coisa que eu acabei de pesquisar aqui é que os primeiros sintomas de Minamata surgiram em 1950, mais ou menos, e aí, se eu não me engano, em 1930, que foi quando a empresa começou a despejar os efluentes no rio, né? E se a gente, eu acabei de pesquisar aqui, em 1930 é quando o fascismo japonês toma o poder lá. E o que é o fascismo, né? O fascismo é as empresas explorando ainda mais o povo, é a ditadura mais sanguinária dos ricos, né? E como que esses ricos não se importam nem um pouco com a vida do povo, né? E acabam resultando nisso. E a gente vê o fascismo se repetindo aqui novamente em 2022. O fascismo na Alemanha, o fascismo na ditadura militar. Então, como que essa estrutura que a gente vive, ela pega tanto a mente da pessoa ali que quer uma vida boa, quanto ataca, assim, com mercúrio a vida dos nossos povos indígenas, sabe? Então, como que a gente precisa superar essa estrutura que vai desde a psicologia da pessoa até, enfim, abrange todos os espaços da nossa vida, né? É isso que eu queria comentar. Obrigado. Sim, vamos continuar a rodada, né? Obrigado pelo comentário, Marcelo. Acho que sim, o rapaz aqui tinha uma pergunta, também tem o do Rogério e Júnior tinha levantado a mão, né? Isso. Tá legal. Bom, seu comentário, acho que você associa um pouco a pergunta. Eu queria um panorama geral que vocês pudessem dar sobre os principais produtores e exportadores de mercúrio, a questão das propriedades públicas e privadas desse mercúrio exportado, e uma visão geral também das cadeias de produtos e serviços que dependem do mercúrio no mundo e, claro, no Brasil também. É uma coisa extremamente complexa, né? Mas a gente pode afirmar que, como foi dito no filme, 90% é ilegal, quer dizer, não passa por nenhum controle, né? E onde vai parar esse mercúrio? Principalmente nos bancos, na Suíça, em Nova York, em São Paulo, né? Porque o ouro é uma commodity que valorizou muito, né, nos últimos tempos. E hoje o mercúrio não é mais aquele mercúrio de garimpo com a peneira, vocês viram, é uma maquinária muito cara, então isso tem que ser financiado. Quem é que está financiando esse mercúrio, né? Principalmente o narcotráfico. Eles encontraram no ouro um ótimo investimento, né? Então eu diria hoje que uma boa parte do financiamento do mercúrio vem do narcotráfico que corre solto na Amazônia toda, né? Hoje é uma grande empresa o narcotráfico e, no meu entender, é o principal financiador da indústria do ouro, né? E, enfim, é isso que, no meu ponto de vista, está acontecendo. Posso só comentar um comentário do Marcelo, um pouquinho, assim? Que o Martírio, né, que é o filme do Ivan Sancarelli, tem uma fala que eu adoro, que é super emblemática, que eu acho que traduz um pouco também o que você está dizendo, que um dos Tiamões diz: o que está pegando a gente é o capitalismo, né? Então, acho que isso, né, tenta...
boa noite. Apesar da tragédia, né, é um filme incrível, né? Parabéns pela obra. E eu achei interessante porque tem uma convergência aí com o espírito do Eugene Smith, justamente, né? Quer dizer, e pegando esse gancho, eu queria perguntar se tem alguma estratégia planejada de rodar esse filme para os povos indígenas dos outros lugares. Eu penso muito em Roraima, que eu conheço melhor, e fico pensando no povo comendo peixe em Boa Vista, do mesmo jeito. E também, claro, né, para agentes desse governo que está entrando aí, que vai ter muito que trabalhar. Nós temos uma estrutura de uma campanha de impacto, né, para que o filme percorra todas as áreas afetadas pelo garimpo. Está sendo trabalhado, o filme já foi mostrado em várias reuniões de lideranças indígenas, todos eles se interessaram, todos eles vão ter o filme, já está sendo exibido, o filme vai ser exibido também no primeiro Festival de Cinema Indígena em Brasília, agora no início do mês que vem, e a gente colocou esse filme à disposição de todas as lideranças que têm interesse em mostrar isso nas aldeias. A gente está sentindo uma vontade muito grande de que esse filme circule. Então isso já está começando a acontecer. Júnior? Eu queria, primeiramente, saudar o Jorge Bodansky e agradecer pela perseverança e exemplo, né, de vida, de no mínimo 50 anos dedicados a nos trazer as questões da Amazônia, que são as questões mais importantes, fundamentais nesse momento. E só agora, eu acho muito recentemente, se percebe isso, e o Bodansky já está nessa há pelo menos 50 anos. Então, o Bodansky vai fazer 80 anos esse ano. Eu estou aqui para louvar a coragem do Bodansky, para agradecer a vitalidade do Bodansky. Para dizer que você é uma pessoa muito importante, muito. Você, doutor Érico, esse personagem incrível que você trouxe para nós, sem falar na Alessandra e os outros caciques, as outras lideranças que, quando você congela a imagem no rosto deles, né, vem uma altivez, aquele procedimento, né, esse procedimento cinematográfico muito bonito, que eleva mais ainda para nós a importância, né, dessas pessoas. E a minha questão é se você teve em algum momento, se te bateu uma dúvida em relação a trazer as imagens de Minamata nos celulares para Alessandra e para os demais caciques, lideranças. Para mim é muito difícil assistir eles assistindo aquelas imagens, né? É muita tragédia e é muita exposição. Isso me doeu muito, né? Eu acho que é um procedimento fílmico importante e só a minha pergunta é se você teve dúvida de expor daquela maneira essas imagens diretamente a eles nessa cena, nesse procedimento político, mas trágico, né? Nós temos que assistir essas imagens reiteradamente, mas pensar que eles estão assistindo dessa forma tão direta, para mim, amplia essa tragédia. Eu achei um procedimento fílmico de uma extrema coragem e queria te perguntar isso. Você teve dúvida? Não tive dúvida, não, porque os japoneses eles foram muito solidários, né? Facilitaram demais a possibilidade de filmá-los, né? E eles mesmos queriam, por favor, mostre isso para as populações ribeirinhas do Brasil. A gente quer que eles saibam o que aconteceu com a gente e que a nossa luta pode ser um exemplo. Eles lutaram mais de 30 anos, né, se organizaram politicamente, conseguiram fazer a Convenção de Minamata na ONU, né? Então, hoje, essa doença chama-se Mal de Minamata, em função da luta política deles. Então, a ideia é justamente mostrar que eles lutaram, né, se estruturaram politicamente, enfrentaram o problema e foram vitoriosos. Eu acho que isso é um exemplo positivo que se pode mostrar para o Brasil. Vamos encerrar. Oi, pois não? Temos mais uma pergunta? Ah, tá. Você fala em constrangimento, é relativo, né? Eu acho que o pior constrangimento é estar envenenando essas pessoas, né? É um crime isso que está acontecendo, né?
O meu nome é Tarcísio, eu trabalho na área de reciclador. Então, eu sou reciclador, na verdade. Eu só queria mesmo te agradecer e estou feliz pelas suas filmagens, esse trabalho lindo e maravilhoso desses 50 anos. A pergunta é um silêncio e a resposta está no seu coração. Desculpa. Obrigado. Olá, meu nome é Luciana, eu só gostaria de parabenizá-lo e dizer que aqui na Serra do Espinhaço também tem muitas comunidades do sertão que a gente tem problema lá. E aí, o pessoal da saúde, eles costumam falar que as comunidades fechadas, né, são problemas genéticos. Então, é muito legal a gente pensar no mercúrio ao invés do problema genético para alguns problemas familiares, saúde pública. Parabéns. Obrigado. Uma última pergunta muito rápida. A gente, infelizmente, esse debate poderia seguir aqui, felizmente, por muitas horas, eu acho, porque ambos os filmes trazem muitas questões. O filme do Bodansky tem uma urgência, traz questões que eu acho que merecem uma reflexão realmente muito profunda. Então, desejo poder continuar aqui por muito tempo. Mas a gente tem uma sessão que vai começar agora às 9 e já está bastante atrasada, então a gente vai precisar aqui encerrar. Eu tenho uma última pergunta rápida, que é: desde quando o garimpo está no Tapajós? Você sabe? Está dito no filme, está há muito tempo já no Tapajós, acho que mais de 30 anos. Por isso que é interessante o Tapajós, ele é paradigmático, porque você tem mercúrio nas diferentes etapas, em diferentes tempos, então isso ajuda você medir isso nos estudos de envenenamento, né? Quanto tempo leva para aparecer, porque você tem todo um histórico ali registrado. É por isso que os médicos utilizam o Tapajós como um exemplo, né, de pesquisa comprovante do envenenamento por mercúrio. Bom, queria mais uma vez agradecer a todos e a todas, agradecer muito especialmente a Sofia e a Jorge. Foi um prazer poder estar com vocês aqui. Jorge, uma honra você ter vindo no festival mais uma vez. Agradecer a todos e a todas e convidar vocês para a próxima sessão Pantanal Preto e Primo da Cruz e para a continuidade da Mostra Contemporânea Brasileira nos próximos dias. Muito obrigado a todos e a todas.